Olá pessoal, hoje vamos resolver algumas questões da banca Crescer Consultoria. É uma banca bastante presente no estado do Piauí e também em parte do estado do Ceará. Ela possui questões bem elaboradas no geral e também tende a repetir bastante temas, então principalmente PCN, algumas questões sobre BNCC, muita coisa sobre regras de esportes, algumas classificações de esportes, ginástica, lutas, pensando em PCN e BNCC, e alguns temas de fato mais recorrentes da fisiologia, da cinesiologia. Então, trabalhando os temas recorrentes, eu acredito que a gente possa ter um bom resultado pensando nessa banca. Então, já antes de começar as questões, gostaria de pedir, quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal que ajuda bastante o nosso trabalho. E se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concurso de educação física, dá uma olhada aqui no link da descrição que você vai ter mais informações, tanto sobre os nossos e-books, como o nosso curso da preparação à aprovação. Então vamos lá, separei 5 questões da banca Crescer para a gente dar uma olhada aqui. Primeira questão. Durante o desenvolvimento do conteúdo esportes nas salas de educação física, o professor decidiu trabalhar o conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola ou outro móvel a uma meta ou setor da quadra-campo defendida pelos adversários, o gol, a cesta, o touchdown, protegendo simultaneamente o próprio alvo, o meta ou setor do campo. Tal definição diz respeito aos esportes de... Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, é a classificação dos esportes de acordo com a BNCC. Eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada, que a gente já tem uma aula falando das unidades temáticas e também sobre a classificação de esportes na BNCC. Então, quando a gente fala de esportes de marca, que é a alternativa A gente vai estar falando daqueles esportes que a gente consegue alcançar determinada distância ou determinada pontuação, como, por exemplo, um salto em distância no atletismo. A gente alcança uma marca que é justamente a distância desse salto. O esporte de precisão é quando a gente tem a intenção de acertar determinado alvo. Então, por exemplo, o arco e flecha, o tiro esportivo. E esportes de invasão é justamente a alternativa correta dessa questão. Toda essa definição está relacionada aos esportes de invasão. E os esportes de campo e taco são como os principais exemplos, o beisebol e o softball. Né? A gente utiliza o implemento do taco para realizar os gestos do esporte. Então, nessa primeira questão, a alternativa C realmente a correta, são os esportes de invasão. E aí entram basquete, basquete, futsal, handball, futebol americano, rugby, enfim. Todos esses são esportes de invasão. Segunda questão. Durante uma típica sessão de treinamento de força, os músculos se contraem de dezenas até centenas de vezes para movimentar o corpo ou o implemento com o qual se está trabalhando. O tipo de ação que ocorre quando a força muscular supera a resistência externa, resultando em um movimento articular conforme o músculo se encurta, é denominado de... Então, nessa questão, a gente tem que relembrar as 3 principais tipos de contração. Né? Os 3 principais tipos de contração, que são a contração concêntrica, onde a força vence a resistência, a força muscular vence a resistência, causando um encurtamento no músculo. Exemplo clássico é a flexão de cotovelo. Temos a contração isométrica, onde a força normalmente se iguala à resistência e não há movimento, apesar de ter uma contração muscular. E também temos a contração excêntrica, que no caso a resistência é maior que a força e o músculo no caso se alonga. Né? Há uma contração, mas o músculo se alonga já que a resistência é maior do que a força. Então, nesse caso, como ele fala que a força muscular supera a resistência e o músculo se encurta, nós temos então uma ação muscular concêntrica. Nesse caso, a alternativa D é a correta dessa segunda questão. Terceira questão, trouxe um exemplo de questão trabalhando algumas regras do handball, mas nessa banca, como eu falei, realmente é bastante comum ele trabalhar alguns detalhes de regras dos principais, na verdade, né? Do futsal, do vôlei, do basquete e do handball. Então é bom a gente sempre estar atento. A gente já tem uma aula sobre alguns pontos fundamentais em relação a essas modalidades, mas é interessante que a gente dê uma olhada com mais atenção nas regras desses esportes. Então vamos lá.
O handball é uma modalidade esportiva de invasão em que ocorre muito contato entre os jogadores. Por envolver passes de bola com as mãos, alguns alunos acreditam ser mais fácil de ser praticada. Assinale a alternativa correta com relação a essa modalidade esportiva. Então vamos para as alternativas. Alternativa A. As regras do handball são praticamente as mesmas do futsal. Por isso, alguns alunos chamam o handball de futebol com as mãos. Então, apesar da gente ter algumas semelhanças, como principalmente o tamanho da quadra, a gente tem que fazer o gol, né, a pontuação no handball e no futsal são exatamente as mesmas, mas no fim das contas são muitas diferenças, né? Tem mais diferenças do que semelhanças e não apenas o handball é o futebol com as mãos. Então essa alternativa a gente pode eliminar justamente porque há mais diferenças do que semelhanças, pensando nas regras do handball e do futsal e do futebol. Alternativa B. O jogo envolve dribles, passes e recepção de bola entre os jogadores e em alguns momentos do jogo os jogadores podem tocar a bola para os colegas utilizando os membros inferiores. Isso na verdade é falso, tanto o handball como o basquete não permitem a utilização dos membros inferiores na hora do jogo, né? Isso pensando em realizar passes, em realizar algum fundamento do esporte, não pode utilizar os membros inferiores. Alternativa C, o objetivo do handball é fazer gols, portanto ganha a equipe que fizer mais gols. Para isso, a habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final. De fato, alternativa correta, alternativa C. E alternativa D, quando a bola está na mão do jogador, ele pode dar até 6 passos até arremessá-la para outro, quando na verdade no handball é permitido apenas 3 passes antes de quicar a bola, né, antes de realizar o drible. Tanto que é conhecido como ritmo trifásico, né, as 3 passadas do handball e não os 6 passos. Então, de fato, terceira questão, alternativa C, é a correta. Quarta questão, uma questão que inclusive a gente tem uma aula específica sobre esse tema no nosso curso online, que são as capacidades motoras condicionais, né? Nesse caso ele vai falar sobre a resistência muscular. Então vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa A, ele vai falar, a resistência muscular refere-se na alternativa A amplitude máxima de movimento voluntário em uma ou mais articulações sem lesioná-las. Isso na verdade se refere à flexibilidade e não à resistência muscular. Na alternativa B, a capacidade de suprir com oxigênio todo o organismo humano durante trabalho muscular, associada à capacidade dos tecidos de utilizar o oxigênio na sustentação do esforço físico intenso e de duração mais ou menos prolongada. Isso, na verdade, já está mais relacionado à resistência aeróbica, né? A resistência cardiovascular, e não à resistência muscular. Alternativa C, ao estado dinâmico de energia e vitalidade que permita a cada um não apenas a realização das tarefas do cotidiano, as ocupações ativas das horas de lazer e enfrentar emergências imprevistas sem fadiga excessiva, mas também evitar o aparecimento das disfunções hipocinéticas enquanto funcionando no pico da capacidade intelectual e sentindo uma alegria em viver. Isso, na verdade, está mais relacionado a alguns conceitos de aptidão física, a bem-estar, qualidade de vida, e não a resistência muscular, que é o que a questão pede. Alternativa D, ao tempo máximo em que o indivíduo é capaz de manter a força isométrica ou dinâmica em um determinado exercício ou capacidade de manter a capacidade contrátil do músculo. Então, perfeito, a resistência muscular, de fato, refere-se a essa definição. Então, quarta questão, alternativa D, é a correta. Quinta e última questão, uma questão clássica sobre abordagens pedagógicas. Então vamos lá, que inclusive é um tema bastante cobrado também na Crescer, assim como em diversas outras bancas que realizam concursos pensando na licenciatura, né, pensando na educação física escolar. Então tendências e abordagens pedagógicas pode ter certeza que é um tema bastante recorrente. Quinta questão, é o primeiro movimento a se articular como abordagem da educação física escolar. Seus princípios se extrapolam a ordem biológica e de rendimento corporal, inserindo na prática o conhecimento de ordem psicológica. Carmen Lúcia Soares, em 1996, afirma que esta corrente visa o desenvolvimento integral do aluno, estimulando os aspectos motores, cognitivos e afetivos.
O trecho acima se refere a qual corrente pedagógica da educação física. Então, a gente já tem uma aula sobre abordagens pedagógicas da educação física aqui no canal, mas essa abordagem especificamente a gente não trabalhou na aula, só que eu já falei em diversos outros momentos de resolução de questões, que quando a gente vê essas três palavras-chave, os aspectos motores, cognitivos e afetivos, pode ter certeza que a gente vai estar falando da abordagem da psicomotricidade. E além disso, acaba sendo também o primeiro movimento a ter essa articulação como uma abordagem da educação física, né? Então, de fato, nessa quinta questão ele vai trabalhar com a abordagem da psicomotricidade, no caso, alternativa A. Então, por hoje finalizamos essa nossa breve aula de resolução de questões da banca Crescer. Lembrando que se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos, dá uma olhada aqui no link da descrição, que você vai encontrar as informações tanto dos nossos e-books, como também do nosso curso da preparação à aprovação em concursos de educação física. Então, se tiver interesse, segue a gente lá no Instagram, @concurso-cdfísica, a gente sempre posta materiais relacionados à nossa área. E se quiser entrar em contato pelo e-mail, pode ser o nosso e-mail, contato@concursosedfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.